Mas vamos, nesse momento, ler a partir do verso 1. Queremos gastar alguns minutos pensando sobre o pastor do século 21 e o seu mundo. Agora há pouco falávamos sobre o pastor do século 21 e o seu corpo. Eu pedi aos irmãos que guardassem uma frase, não sei se os irmãos lembram qual foi. Não foi isso que eu pedi para... Calminha que a gente vai recordar daqui a pouco, tá bom? É porque tem a ver com essa segunda reflexão. O pastor do século 21 e o seu mundo. Se o irmão está com a Bíblia aberta em Jeremias capítulo 1, vamos ler do verso 1 até o verso 10. Palavras de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim, ao qual veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. E lhe veio também nos dias de Jeoiaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do ano 10º de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, até que Jerusalém foi levada em cativeiro no 5º mês. Ora, veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: antes que eu te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei às nações, te dei por profeta. Então disse eu: ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque sou um menino. Mas o Senhor me respondeu: não digas, eu sou um menino, porque a todos quantos a quem eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, dirás. Não temas diante deles, pois eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Então estendeu o Senhor a mão e tocou na minha boca e disse: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares, e também para edificares e plantares. Senhor nosso Deus, por favor, venha agora falar a cada um de nós através da tua santa palavra. Nós te pedimos em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. A frase que eu pedi para os irmãos guardarem foi a seguinte: ser pastor nos dias atuais é mais difícil do que em qualquer outra época de que se tem lembrança. Que época é essa? E por que ser pastor nessa época é mais difícil do que em todas as outras? A gente vai começar falando de uma época difícil, de um tempo difícil, conhecido como modernidade. Por definição, colega, modernidade é uma terminologia que define um sistema oriundo das forças da modernização e desenvolvimento, centralizada na premissa de que toda a causa antes atribuída a Deus ou ao sobrenatural passa a ser atribuída a causas que são fruto ou desígnio da produtividade humana. Então, até a Idade Média, Deus era apresentado como a causa de todas as coisas. Deus estava no centro de todas as coisas. Mas por volta de 1500, nós temos a Renascença e nós temos a Idade Moderna, e o centro do palco passa a ser apontado pelo homem. O homem é considerado o motivo, a razão, o objeto de estudo, a causa de todas as coisas. A filosofia que inspira a modernidade é o humanismo. E para o humanismo, o homem é a medida
de todas as coisas. Então, a modernidade vai trazer para o pregador, para o pastor, o desafio de um tempo difícil. Mas a modernidade já passou, já ficou para trás. E no lugar dela surgiu um tempo ainda mais difícil, que é conhecido como pós-modernidade. Por definição, pós-modernidade é o nome aplicado às mudanças ocorridas nas ciências, nas artes e nas sociedades avançadas de 1950 para cá. Então, em 1950, convenciona-se, acabou a Idade Moderna e começou a Idade Pós-Moderna. E eu penso na pós-modernidade como uma ressaca, a ressaca da modernidade. No começo do século XX, o ser humano demonstrava uma excessiva confiança na ciência, na indústria e na razão. E foram exatamente as potências mais cultas, mais industrializadas e mais instruídas que mergulharam a humanidade em 2 guerras mundiais, levando a toda sorte de barbárie e a morte de milhões de pessoas. Então a humanidade se desencantou com a lógica, com a razão, com a instrução, com a ciência. O homem que já tinha perdido a fé em Deus, perdeu então agora a fé no próprio homem. E de 1950 para cá, a gente começa a perceber as consequências deste desencanto, dessa ressaca da qual a humanidade ainda não saiu, que nós chamamos de pós-modernidade. A pós-modernidade é o ambiente, o momento histórico-filosófico no qual nós vivemos e surge como uma reação de desencanto com a modernidade. A gente procurou colocar isso, então, num quadro para apresentar a comparação entre o pré-modernismo, o modernismo e o pós-modernismo. Até 1500 nós tínhamos o modernismo. O pré-modernismo. O lema era: acreditamos em Deus. E a palavra de ordem era crer. Então, qual era o trabalho do pastor ou do líder religioso? Expor. As pessoas criam em Deus, a palavra de ordem era crer. Então, o trabalho do líder religioso era apenas expor. Ele deveria dizer: olha, o que a Bíblia diz é isso. Olha, o que a tradição diz é isso. Olha, o que a igreja ensina é isso. E bastava, porque a palavra de ordem era crer. Com o surgimento da modernidade, troca tudo, mexe tudo. De 1500 a 1950, durante o modernismo, o lema é: acreditamos no homem. E a palavra de ordem se torna pensar. Penso, logo existo. E aí, qual é o trabalho do pastor nessa situação? Convencer. O líder religioso, o pregador, uma vez que ele está falando para um homem que acredita na racionalidade, num homem que valoriza o pensar, terá que ser ele próprio um pensador. O sermão passa a se constituir numa peça oratória de convencimento. E o bom sermão é aquele onde eu ajunto argumentos de tal forma a convencer pela razão o meu ouvinte de que Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e de que esta é a direção
que ele deve tomar. Todos nós nascemos na modernidade, fomos instruídos na modernidade, e o que aprendemos no seminário era para ser aplicado na modernidade. O problema é que a modernidade acabou. E agora nós vivemos na pós-modernidade. De 1950 para cá, e de uma maneira cada vez mais intensa, o planeta Terra mergulha no pós-modernismo, onde o lema é: não acreditamos em nada. Já acreditamos em Deus, desistimos. Já acreditamos no homem, também desistimos. Então agora nós não acreditamos em nada. E a palavra de ordem é sentir. A razão não é confiável. A razão levou o mundo a 2 grandes guerras. Então não se pode confiar na razão. Você deve confiar no seu coração. Faça o que o seu coração mandar. Frequente a igreja em que você se sente bem. Você já ouviu essas frases? São as frases da pós-modernidade. Não procure uma igreja que pregue a verdade, porque a verdade não existe. Procure uma igreja onde você se sinta bem. Está fazendo bem a você? Ótimo. O importante é ter uma religião. Não importa se você é evangélico, macumbeiro, o importante é que o homem tenha uma religião. E se o trabalho do pastor no pré-modernismo era... Desculpa, volta um pouquinho. Se o trabalho do pastor no pré-modernismo era expor, e no modernismo convencer, qual será o trabalho do pastor no pós-modernismo? Vou deixar essa pergunta aí em suspenso para a gente ver se a gente chega a uma conclusão juntos até o final dessa palestra. Tá bem? Olhem só, algumas características da pós-modernidade. São várias, a gente listou aqui algumas, e várias delas o Gessé trouxe de uma forma muito apropriada, muito abençoada na palavra dele ontem à noite. Começa pelo relativismo. Não existe a verdade, nada é absoluto, tudo é relativo. Você tem a sua verdade. Isso é ótimo, se convence você. E eu tenho aquilo que eu penso e que convence a mim. Se você for a uma faculdade, a uma universidade, é isso que você vai ouvir da boca de um professor. É isso que os mestres universitários estão ensinando aos jovens e às futuras gerações. Não existe a verdade, cada um tem a sua. Não existe o certo, cada um tem o seu. E pensar diferente disso é orgulho, é vaidade, é ignorância. A sociedade pós-moderna é uma sociedade relativa e, por isso, também subjetiva. Eu só posso acreditar naquilo que o meu coração ensina. Então, se é uma coisa me parece boa, ela deve ser boa. Se uma coisa me parece ruim, ela deve ser ruim. Mergulha-se, então, no individualismo. Se cada um tem a sua verdade, se tudo é subjetivo, não há espaço para o coletivo, para o comum, e é cada um por si. Você tem a sua ideia, o seu pensamento, eu tenho o meu. Não vou me meter na sua vida e você não se mete também na minha. Eu estou sozinho, solto, perdido, isolado no mundo. Isso é uma característica da pós-modernidade. Outra característica, o pragmatismo. Na sociedade pós-moderna, preste atenção nisso, colega, não se dá importância ao que é certo, mas ao que dá certo. Porque o certo não existe. A verdade não existe. Então a gente não tem que ficar pensando no qual é a coisa certa a fazer.
qual é a coisa decente, qual é a coisa aprovada por Deus. Não. Bota tudo isso de lado, porque isso aí a gente não tem como saber, diria o pós-moderno. O pós-moderno diria, o importante é o que dá certo. Então você está fazendo alguma coisa lá na sua igreja, e a igreja está enchendo, continua fazendo, porque está dando certo. O pastor da igreja da esquina está fazendo uma coisa lá e está enchendo, então é interessante você passar a fazer a mesma coisa na sua igreja, porque está dando certo. Se você age de acordo com as suas convicções, mas a sua igreja não cresce, a sua igreja não enche, então você deve ser substituído. E nós vamos colocar no seu lugar um pastor que faça aquilo que dá certo. Não há muita preocupação com a correção, mas apenas com os resultados. Outra característica da pós-modernidade, o hedonismo. Se o importante é como eu me sinto, então eu estou nessa vida, eu estou nesse mundo para me sentir o melhor possível. Não tenho certo, não tenho errado. Tenho o prazeroso e o desprazeroso. Isso se chama hedonismo, culto ao prazer. E aí você vai ter a homossexualidade, campeando solta, a pedofilia, você vai ter a prostituição, a imoralidade. Se trair a minha esposa me dá prazer, vou trair. Se consumir droga me dá prazer, vou consumir. Quem é que vai me dizer que usar droga não é certo? E aí nós vemos a proliferação do crack, da maconha, do álcool e de tantas substâncias, a volta da heroína com força total, a descoberta de novas drogas sintéticas para proporcionar ao homem pós-moderno uma sensação de prazer. Outra característica da pós-modernidade, o pluralismo. Há uma pulverização. Até a idade moderna, nós tínhamos milhares de igrejas. Hoje nós temos milhões. Há uma pulverização, não é assim? As denominações históricas perdem força, porque agora nós podemos começar uma nova denominação, a história não conta tanto, a tradição não conta tanto, e a gente vai então tendo igrejas muito diferentes. E dentro de uma mesma denominação, você pode ter igrejas muito diferentes também. Há uma pulverização, o plural é muito valorizado na sociedade pós-moderna. O uniforme não é tão valorizado. Você entende agora por que o coral lá da sua igreja não quer mais usar beca? É por isso. Porque na pós-modernidade, o uniforme, o que é uniformizado, perde lugar para o plural, o individual, o variado. Outra marca muito forte dos nossos dias, dos nossos tempos, é o experimentalismo. Lá quando a gente começou o ministério, na era moderna, onde a ênfase era pensar e o papel do pastor era convencer, as pessoas iam à igreja para aprender algo. Lembra que você ia à igreja para ouvir o sermão do pastor e poder voltar para casa dizendo: que bom, hoje eu aprendi uma coisa nova. Volto para casa satisfeito, porque meu cérebro, minha mente foram preenchidos com coisas que eu não sabia. Hoje, as pessoas não vão à igreja para aprender. Elas vão à igreja para viver uma experiência. E o papel da igreja, na cabeça das pessoas, é oferecer ao visitante ou ao frequentador uma experiência. Eu quero ir à igreja e voltar sentindo, porque na pós-modernidade a palavra de ordem é sentir.
Eu quero voltar da igreja sentindo que eu vivi uma experiência sobrenatural, um encontro com Deus. Então, igreja boa é aquela onde você se arrepia, onde você chora, onde você tem um êxtase, onde o seu coração bate depressa. É a igreja onde alguma coisa acontece. Porque a pessoa vai à igreja na expectativa de viver uma experiência. Também uma grande ênfase da forma sobre o conteúdo. Os irmãos repararam que há muito tempo não se faz um congresso sobre doutrina? Por quê? Porque doutrina na pós-modernidade não importa. Não existe a verdade. Então, discutir, debater sobre conteúdo, sai. Nós passamos agora a debater sobre forma. Então, é a era dos modelos de igreja. Então, tem o congresso da igreja em células, tem o congresso da igreja com propósitos, tem o congresso da igreja rede ministerial. E, por favor, eu não estou aqui condenando os métodos. Não é nada disso. Os métodos são bênçãos. O que eu estou dizendo é que nós vivemos numa época em que os métodos estão sendo colocados acima do conteúdo. Porque já que não dá para discutir conteúdo, vamos discutir forma. É uma característica da pós-modernidade. É interessante que, às vezes, se você tem uma igreja batista em células e uma igreja Assembleia de Deus em células, elas se identificam mais entre elas do que com as Assembleias de Deus que não são em células ou com as batistas que não são em células. Porque, embora a doutrina seja diferente, a forma é a mesma. E na pós-modernidade, a forma se coloca acima do conteúdo. Misticismo. O cara é físico nuclear e acredita em duende. Não tem problema. Na pós-modernidade, isso é aceitável, porque a pós-modernidade é tolerante. Para o homem pós-moderno, a tolerância é a rainha das virtudes. Mas tolerância, na cabeça do pós-moderno, não é respeitar o direito do outro. É não dizer que o outro está errado. Se você diz, por exemplo, a um homossexual: eu respeito você como pessoa, eu respeito os seus direitos, mas eu tenho que dizer à luz da Bíblia que você está errado. Você, aos olhos pós-modernos, está sendo intolerante, porque você está se arrogando saber a verdade, e a verdade não existe. Autonomia. Sou eu que decido o que é certo e o que é errado. Então não tem mais uma igreja, não tem mais um pastor para me dizer o que pode e o que não pode. Não tem mais uma Bíblia, não tem mais um Deus, sou eu que decido. É a minha vida e ninguém tem nada a ver com isso. Autonomia, ser lei para si próprio. Imediatismo. Na época que nós vivemos, tudo tem que ser muito rápido. A nossa referência não é o fogão a lenha, é o forno de micro-ondas. Tudo imediato. A igreja tem que mostrar resultados imediatos. Pastor tem que alcançar resultados imediatos. Materialismo. A ênfase no aqui e agora. Por isso as igrejas que pregam cura e prosperidade crescem tanto. Porque elas falam a linguagem do homem pós-moderno. Você não vai ouvir um sermão sobre céu. Você não vai ouvir um sermão sobre inferno. Você não vai ouvir um sermão sobre a volta de Cristo. Aliás, colega, quanto tempo você não ouve um sermão sobre esses temas? Fecha parênteses. Por que não? Porque na pós-modernidade, o importante é o aqui e agora, é o material. Eu não quero um Deus que me leve para o céu. Eu quero um Deus que me ajude a pagar as minhas contas, a trocar o meu carro,
a ter a casa própria. É assim que o homem pós-moderno pensa. E muitas vezes a igreja se vende ao gosto do freguês. E a infidelidade. Você lembra que a sua mãe era fiel à marca do sabão em pó? Você lembra disso? A sua mãe tinha uma marca de sabão em pó. E se ela ia ao mercado e não tinha a marca dela, ela não comprava de outra. Hoje, isso não existe. Crente batista, quando mudava de cidade, chegava numa nova cidade, qual a primeira coisa que ele fazia no domingo? Procurava uma igreja batista. É isso que ele faz hoje? Não necessariamente. Porque, assim como a dona de casa não é mais fiel à marca de sabão em pó, compra a que tiver mais barata, a que tiver mais à mão, a melhor promoção, o crente também não é mais fiel à denominação, à marca religiosa. Então ele vai procurar a igreja mais perto da casa dele, ou a igreja onde ele conhece alguma pessoa, a igreja onde ele se sente bem. Pessoal, por que eu estou gastando todo esse tempo falando sobre as marcas da nossa época? Porque Jeremias capítulo 1 gasta 3 versículos para falar da época de Jeremias. Isso é interessante. O livro começa com o profeta dizendo de onde ele era e durante que época ele profetizou. Porque Jeremias foi um homem chamado por Deus para falar em um determinado momento, em tempos penosos. E me parece que, nesse particular, nós, pastores do século 21, nos identificamos muito com o Jeremias. Segundo Timóteo, capítulo 3, versículos 1 a 3, nós lemos esse texto ontem à noite, diz: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos penosos, pois os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a seus pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, inimigos do bem. Os últimos dias são tempos penosos. E quais são os nossos desafios para esses últimos dias? Quais são os nossos desafios para esse tempo? Eu listei 3. Primeiro, compreender e servir o homem pós-moderno, sem aprovar os erros da pós-modernidade. O que significa isso, colega? Que você vai precisar entender a cabeça das pessoas dos dias de hoje. A gente precisa estudar sobre a pós-modernidade. A gente precisa ler a respeito. A gente tem que conversar com as novas gerações, para poder entender como é que eles pensam, como é que eles sentem. Você não vai conseguir ministrar, preste atenção nisso, você não vai conseguir ministrar eficientemente aos homens e mulheres de hoje se você não for capaz de se colocar no lugar deles. Você não tem que aprovar os erros deles, mas você tem que se aproximar deles e entender como eles pensam e como eles sentem. Não adianta a gente ficar falando assim, porque antigamente. Você já reparou que você anda falando muito isso de uns tempos para cá? Reparou? Porque antigamente. Antigamente foi e não vai voltar. O modernismo foi e não vai voltar. O que vai aparecer no lugar do pós-modernismo, a gente ainda não sabe. Mas o fato é que o saudosismo não vai resolver o problema
das almas que estão se perdendo. Então a gente precisa abrir a mente, abrir os olhos, abrir o coração para compreender e servir o homem pós-moderno, ainda que sem aprovar os erros da pós-modernidade. Nosso segundo desafio é defender os valores morais e espirituais sem cair no legalismo. Porque se tem coisa que o pós-moderno tem alergia da coceira, é legalismo. É hipocrisia. O homem pós-moderno é muito adolescente no seu jeito de pensar e de sentir. E às vezes, nós tentamos reagir a essa falta de padrões, de valores, de princípios, querendo simplesmente impor leis, regulamentos, regras, e isso não dá certo. C.S. Lewis, que foi um grande escritor cristão do século passado, dizia que o diabo coloca as suas armadilhas aos pares. O diabo sempre coloca uma armadilha à direita e outra à esquerda. Porque ele sabe que no nosso medo de cair numa armadilha, nos afastaremos tanto que cairemos na outra. E para ele, tanto faz em que armadilha nós cairmos. Seja a armadilha da amoralidade pós-moderna, seja a armadilha do legalismo, que muitas vezes campeia em nosso meio. É preciso equilíbrio, sabedoria, defender os valores morais e espirituais sem cair no legalismo. Outro desafio, conservar os valores morais e espirituais em nossa própria vida. Porque em um mundo tão relativista, em um mundo onde a verdade não é valorizada, onde a integridade não é valorizada, onde o prazer está acima da correção, quem vai exigir santidade de você? O mundo não vai exigir. Você tem que exigir de si próprio, de si mesmo, porque sabe que Deus requer isso de você. Então, ser um homem puro, santo, íntegro, reto, no mundo pós-moderno, é nadar contra a corrente. E você vai ter que pagar esse preço. Vai ter que colocar isso na sua cabeça. Olha, eu sou um peixe que nada contra a corrente. E isso é uma benção. Porque a favor da corrente, até peixe morto vai, não é? A favor da corrente, até peixe morto segue. Mas é preciso ser um peixe vivo e sadio para nadar contra a corrente. E a água mais limpa está sempre rio acima. Está na nascente. Mas é preciso entender que isso é fazer o que a maioria não faz. Nós somos de uma época em que a santidade está fora de moda. Nós somos de uma época onde líderes religiosos aparecem gravados na televisão, orando, agradecendo a Deus pela propina. Essa é a nossa época. Então, numa época como essa, em que a sociedade espera tão pouco do cristão, o cristão precisa cobrar muito de si. Há algo muito interessante neste capítulo 1 de Jeremias, quando no capítulo 1, versículo 9 em diante, Jeremias diz que o Senhor estende a mão e toca na boca dele e lhe diz: eis que ponho as minhas palavras na tua boca, olho-te, ponho-te neste dia
E você pode sublinhar aí na sua Bíblia essas duas palavrinhas: neste dia. Jeremias, diz o Senhor, eu coloquei você para ser pastor nessa época, nesse tempo, neste dia. Colega, são tempos difíceis, verdade? São tempos penosos, mas Deus colocou você para ser pastor neste dia, nesta época. Eu fico pensando que se tivesse nascido uns 50 anos atrás, eu teria me dado melhor como pastor. Porque eu sou muito moderno, eu sou muito racional. Então, naquele mundo de antigamente, eu estava à vontade. Mas Deus não me fez nascer há 50 anos antes. Porque Deus, por alguma razão, queria que eu fosse pastor neste dia, nesta época. Não adianta a gente querer ser saudosista. E como era a época de Jeremias? Como era o mundo ao qual Jeremias foi enviado como pastor e como profeta? Uma época extremamente difícil. Os últimos suspiros da nação de Judá. E você conhece a história de Jeremias. Jeremias era um homem tão transparente, tão emotivo, que ele se tornou conhecido como o profeta chorão. Eu acho que esse é um título muito injusto. Qualquer um que tivesse sofrido metade do que Jeremias sofreu, teria chorado o dobro do que ele chorou. Mas como Jeremias se comportou, como foi aquele profeta com relação ao seu mundo? E ele é uma inspiração e um modelo para nós que vivemos numa época muito parecida com a época que ele viveu. Primeiro, Jeremias pagou o preço da integridade. Se você pegasse Jeremias num dia bom, ele estaria na praça, debaixo do sol, com as suas roupas rasgadas, pregando para uma multidão que não queria ouvir. Isso num dia bom. Porque se você pegasse Jeremias num dia ruim, ele estaria no fundo de um poço coberto de lama, ou com os seus pés presos num tronco. Se você pegasse Jeremias num dia ruim, ele estaria dentro de uma cadeia, ou sendo linchado pelos moradores de Jerusalém. Um homem íntegro, que pagou o preço da sua integridade. E séculos depois, quando Jesus pergunta aos apóstolos: pessoal, o que andam dizendo sobre mim aí fora? Os discípulos respondem: Senhor, estão dizendo que o Senhor é Jeremias. Porque as pessoas tinham respeito, admiração por aquele profeta que deixou a sua marca na história, mas que foi rejeitado na sua própria geração, nos seus próprios dias. Um homem que pagou o preço da integridade. Uma segunda lição que Jeremias nos deixa: um homem que amou as pessoas a quem foi enviado, por mais erradas que aquelas pessoas pudessem ser. Jeremias fica décadas pregando sem ninguém se converter. Leva anos exortando sem ninguém se arrepender. Jeremias diz: pessoal, se vocês não se emendarem, Jerusalém vai ser destruída. E as pessoas zombam, batem, prendem, perseguem. E no final acaba acontecendo exatamente o que Jeremias tinha falado. E nessa hora, ao invés de escrever um livro de comemorações, dizendo: eu disse, eu falei, eu estava certo, Jeremias escreve um livro de lamentações. E define a si mesmo como: eu sou o homem que viu a aflição.
porque Jeremias amava aquele povo. Povo errado, povo rebelde, povo equivocado, povo enganado. Mas como Jeremias amava aquele povo, aquela cidade, aquele reino, aquela geração. Amado, presta atenção aqui, em nome de Jesus. Deus te chamou para denunciar o pecado. Mas não é por aí que o teu trabalho começa. O teu trabalho começa por amar o pecador. Uma das passagens bonitas da Bíblia é quando Jesus conversa com a mulher samaritana. E a certa altura, Jesus chega para a mulher samaritana na beira do poço e diz a ela: olha, você já teve 5 maridos, o homem que você vive com ele agora, você não é casada com ele, você está toda errada. Queridos, se fosse qualquer outra pessoa que dissesse aquilo para aquela mulher, o que ela respondia? Vem cá, te conheço, o que você tem com isso? Não te devo satisfação, o que você tem com a minha vida? Por que aquela mulher não deu essa resposta para Jesus? Porque Jesus conquistou o direito de falar. Jesus não começou falando, Jesus começou amando, acolhendo, aceitando. Falou com a mulher que ninguém falava, samaritana, vida torta, dá-me de beber, se tu conheceras o dom de Deus, água viva. Jesus falou com quem ninguém falava, Jesus amou quem ninguém amava. Então, quando Jesus teve que corrigir, a correção foi aceita. O homem pós-moderno não aceitará a nossa correção se primeiro ele não tiver certeza de que nós o amamos. O dia que eu e você, como pastores, tratarmos o homossexual, tratarmos a prostituta, como Jesus tratou aquela mulher, eles nos ouvirão como aquela mulher ouviu Jesus. Outra coisa linda em Jeremias, ele denunciou o erro e anunciou a verdade. Deus disse para ele que esse ia ser o trabalho dele. Deus disse: Jeremias, versículo 10, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares, e também para edificares e plantares. Jeremias tinha um trabalho duplo. Primeiro, arrancar a mentira. Depois, semear a verdade. Esse é o trabalho do pastor na pós-modernidade. Arrancar as crenças erradas, semear as crenças certas. E finalmente, mas não menos importante, Jeremias conservou a esperança. Com tudo o que estava acontecendo, um povo de coração tão endurecido, o templo sendo incendiado, os muros postos abaixo, Jeremias não olha para o futuro com pessimismo. Pastor, você não pode se dar ao luxo de ser pessimista, de dizer, não tem jeito, está tudo acabado, só nos resta esperar pelo pior. Pastor, você precisa ser dominado pela esperança. Uma das passagens mais lindas de Jeremias é lá no capítulo 31, versículo 13, quando ele diz: então a virgem se alegrará na dança, como também os mancebos e os velhos juntamente, porque tornarei o seu pranto em gozo, e os consolarei, e lhes darei alegria em lugar de tristeza. O homem que escreveu isso estava numa cidade arruinada. O povo tinha sido levado cativo, tudo destruído, mas essa era a visão que ele tinha do futuro. Maior é aquele que está em nós
do que aquele que está no mundo. Posso ser minoria, posso estar sozinho, posso ser um peixe nadando contra a correnteza, posso ouvir críticas de todos os lados, mas a minha contribuição é relevante. Eu sou o homem de Deus, eu sou o profeta do Senhor, eu sou o pastor que Ele levantou para este dia, e a minha contribuição, ainda que aos olhos humanos possa parecer mínima, fará a diferença. E a virgem ainda vai se alegrar na dança, os mancebos nas praças, os velhos sorrirão, e o Senhor concederá a vitória. Queridos, nós não somos irrelevantes, nós não somos peças de museu, nós não somos uma geração ultrapassada que nada tem a oferecer, pelo contrário. O relativismo tem algumas posturas, essas posturas têm consequências, e é aí que a gente entra. Por exemplo, o relativismo da pós-modernidade traz consigo uma desorientação, e o indivíduo pós-moderno, após caminhar em tantas direções, se sente perdido, e a gente tem algo a oferecer para ele: a verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O professor da faculdade vai dizer para o garoto: a verdade não existe, você está por conta própria. Mas o homem de Deus vai dizer: filho, a verdade existe sim, deixa eu mostrar ela para você. Hedonismo, culto ao prazer, leva à degradação. O sujeito vai atrás do prazer, ele se degrada. Chega um dia que ele se olha no espelho e sente vergonha da pessoa que ele se tornou, da pessoa que ele é. E nós temos uma opção a apresentar: a santidade, que brota de dentro para fora, que não é um legalismo, mas uma conversão, uma transformação da parte do Senhor. O individualismo, o cada um por si, faz com que o homem pós-moderno se sinta extremamente solitário. E a igreja tem algo a oferecer ao solitário. O quê? Fraternidade, comunhão, família. O pragmatismo acaba levando a contradições. O cristão tem a oferecer a fidelidade, o compromisso, a constância. Então nós temos algo a oferecer, nós não somos irrelevantes, nós não somos peças de museu, nós não somos uma geração ultrapassada que não tem algo a dizer para o mundo e para o homem na pós-modernidade. Como será que a gente vai fazer isso da melhor maneira? Eu disse que na era moderna, o papel do pastor era expor. Na era moderna, o papel do pastor era convencer. E hoje? Como será que hoje nós vamos cumprir o nosso papel e alcançar o coração dos homens? Em outras palavras, colega, exatamente isso. Mas em outras palavras, testemunhar. O pastor pré-moderno convencia pela autoridade. O pastor moderno convencia pela razão, pelo argumento. O pastor de hoje convence pelo exemplo, pelo testemunho. E isso tem base bíblica? Ou se tem. Não sei se você sabe, mas esse era exatamente o método de Jesus Cristo. Esse era exatamente o método do Senhor Jesus. O pastor, na pós-modernidade, assim como Jeremias, vai pagar o preço da integridade, vai amar as pessoas a que foi enviado, vai denunciar o erro e anunciar a verdade, vai conservar a esperança e vai abençoar pelo exemplo.
Meu querido, você foi escolhido por Deus, como Jeremias foi, para um tempo difícil como o tempo de Jeremias. O Senhor disse a ele e diz a nós: antes que eu te formasse no ventre te conheci. A gente não está aqui por acaso, nem por ideia nossa. A gente foi chamado. Deus nos chamou. E se Ele nos chamou para esse tempo, Ele nos sustentará. Não vamos ser saudosistas, não. Senhor, o Senhor me colocou nessa era. É uma era difícil, Deus. Mas se o Senhor me colocou nessa era, neste dia, então é neste dia e nessa era que eu vou fazer a diferença. O apóstolo Paulo fala para Timóteo dos últimos dias, e talvez sejam os nossos. No atletismo, existe uma prova, que é a prova de revezamento. 4 atletas, um após o outro, entregam o bastão e a vitória é da equipe, não de um atleta sozinho. 4 atletas. E dizem os especialistas que numa prova de revezamento, os melhores corredores são colocados pelo técnico para começar e para terminar. Então, se eu tenho uma equipe, eu preciso de 4 corredores, mas eu tenho os 2 que são os melhores. O primeiro começa e o último termina. Se os últimos dias são tempos penosos, e se Jesus está voltando, e Ele colocou a gente para correr o último trecho, irmãos, para pegar o bastão e para correr o último trecho, irmãos, que honra, que privilégio. Deus está conosco e Ele nos fará vencer. Amém. Louvado seja o nome do Senhor.